Agora são 8h16. Estamos aqui em nossos estúdios recebendo a visita do Wagner Freitas, ele que é presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores, CUT, que esteve presente nas manifestações desta quinta-feira contra os cortes na educação. Olá, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia aos ouvintes. Como é que você sentiu aí essas manifestações do 30M, já que teve o 15M, né? E depois de 15 dias, novamente, povo saindo às ruas pedindo educação para que não corte as verbas desse setor. Tudo em preparativo do 14J, então, né? Que é o, 14J é ótimo. Que é o 14 de junho, que é o dia da nossa greve geral. Tanto o dia 30 quanto o dia 15 foram manifestações muito importantes, capitaneadas pelos trabalhadores da educação e pelos estudantes, né, com apoio muito forte dos trabalhadores, dos sindicatos, na construção da greve geral do dia 14, para discutir não só os cortes na educação, como também a reforma não, o desmonte da Previdência, retiradas de direito e todas essas maldades que esse governo Bolsonaro faz com os trabalhadores. É óbvio que a gente tem caldo para fazer uma grande greve geral. A manifestação de 15 e de 30 demonstram isso, demonstram a insatisfação do trabalhador brasileiro, e a greve geral começa a ganhar corpo, porque ela é comentada nos pontos de ônibus, ela é comentada nos condomínios, ela é comentada nas escolas. Está na boca do povo. Está na boca do povo, e eu acho que a gente vai conseguir realmente fazer uma grande greve no dia 14. Wagner, e é uma oportunidade também das pessoas saberem o que está por trás dessa reforma da Previdência, né? Porque essa proposta de reforma não é reforma, é desmonte, e boa parte da população ainda não sabe das verdadeiras implicações que isso pode ter na vida de cada um. A população não sabe que ela tem que fazer poupança individual para ter renda depois de parar de trabalhar. Mas como é que você vai fazer poupança individual num Brasil que não tem emprego de qualidade, não tem emprego com carteira assinada, não tem emprego fixo? É a uberização. Exatamente, né? Uberização da economia e do emprego que acontece hoje. Então você não sabe se você vai continuar empregado, se você tiver empregado, porque você na realidade é subempregado. O Brasil gera bico, não gera emprego, né? E para você fazer poupança ao longo da tua vida laboral, para ter aposentadoria com poupança criada por você mesmo, que não tem a contribuição do patrão e do Estado, porque na proposta do Guedes não tem contribuição nem do patrão, nem do Estado na construção do fundo para aposentadoria, porque não tem fundo, uma poupança individual que você faz. Aí eu pergunto, 13, 14 milhões de desempregados, não sei quantos milhões de desalentados, emprego sem carteira assinada, né? As pessoas não têm nenhuma expectativa de continuar por 30 anos trabalhando ininterruptamente para ter a possibilidade de fazer um fundo, porque ela vai trabalhar um ano, outro ano ela vai estar desempregada, e ela trabalha sem registro, ela trabalha sem um salário, porque não tem recomposição do poder de compra do salário e nem do salário mínimo. Aí eu pergunto para o trabalhador e para a trabalhadora, quem é que vai fazer essa poupança individual sem participação do Estado e do patrão para você se aposentar depois que você fizer 60 e poucos anos de idade? É ver a realidade do Chile, é ver a realidade de outros países que fizeram essa questão de capitalização e agora estão refazendo, porque percebeu que virou uma crise social extraordinária, né? Depois que o trabalhador e a trabalhadora chegam a uma certa idade. É cruel, porque quando você mais precisa de assistência social, quando você está com a idade mais avançada, você precisa de dinheiro com remédio, dinheiro com médico, que você não tem a presença do Estado. É isso que eles estão fazendo, eles estão tirando a presença do Estado da aposentadoria dos trabalhadores, impedindo que eles se aposentem e deixando que ele faça uma poupança individual num país que não tem renda para você fazer poupança individual, porque você não consegue nem pagar suas contas. Como é que vai fazer poupança individual? É cruel, por isso da greve geral, porque não é reforma, é desmonte, acabar com o sistema previdenciário e entregar para os bancos, né, para que seja um produto que você tenha que comprar num banco, né, consequentemente fica inacessível para 70% da população. Quer dizer, só as taxas também, né? A gente é bancário, conhece como é que funciona isso, né? As pessoas que conhecem, têm conta em banco, sabem o que é ter banco, né? Sabe quando você entra no banco, você respira, já paga 30% do... Está parado ali, né? Exato. E você acha que o banco vai estar preocupado em efetivamente construir alguma coisa que seja interessante para as pessoas? Ele está preocupado em construir coisas que é interessante para a sua lucratividade, que ganha fácil, né?
né? Então, isso é um absurdo. O pior de tudo isso, Marilu, é a crise social que isso cria. Existe um componente na vida chamado ser humano, pessoa. Você não tem como excluir as pessoas da economia. E o presidente Lula fala isso perfeitamente. O problema é que esse governo exclui as pessoas da economia, tira o pobre da economia, tira o pobre da vida. E essa questão da Previdência só fala em relação a isso. É mais uma exclusão do povo pobre e sofrido da vida do país, das obrigações do Estado. Não tem. É um governo, é um sistema de governo no Brasil e no mundo, que é uma cópia do Bolsonaro, que acontece em boa parte do mundo. Aqui no Brasil, esse povo pensa um governo para 35 milhões de pessoas. Só que o Brasil tem 200 milhões de habitantes. O restante vai fazer o quê? Isso é ruim para a economia. Eu estava ouvindo o programa na minha vinda para cá, parado no trânsito de São Paulo, né? Isso é uma coisa absurda. Está ouvindo o Sixu? Ouvindo o Sixu, ouvindo o Clemente. Né? É uma coisa absurda o que acontece, né? Porque não está se considerando o que vai acontecer ao longo do tempo, que vai ter uma crise social muito grande, uma convulsão social muito grande, porque as pessoas estão excluídas da economia e excluídas das políticas públicas, né? E é isso que nós somos contrários, não é? Nós estamos tentando alertar e abrir os olhos das pessoas em relação a isso. Eu acho que as pessoas estão percebendo isso. E é um cenário sombrio, né, Wagner? Porque se a gente perceber, Marilu, que temos um cenário econômico hoje com um crescimento baixo, crescimento negativo, no caso, no trimestre, mais os efeitos da reforma trabalhista com criação de empregos, como você falou, de bicos legalizados, né, que não contribuem para a Previdência Social. E aí você tem mais uma reforma da Previdência, quer dizer, a tendência é a arrecadação do sistema cair ainda mais. E depois, com a desconstitucionalização, não vamos ter mais a obrigatoriedade de dar reajuste para os aposentados de hoje. Será que esses aposentados vão conseguir receber daqui a alguns anos? Essa é uma das outras coisas que a gente tem tentado travar uma guerra de comunicação, e ainda bem que a gente tem a Rede Brasil Atual, a TVT, né? E o governo faz uma política, né, de desinformação extraordinária. E a imprensa tradicional ajuda, e a imprensa tradicional junto, né? é que praticamente faz campanha. A imprensa tradicional, na realidade, faz parte do sistema, né? É isso. E aí o trabalhador aposentado, a trabalhadora aposentada, é iludido a achar que ele não tem nada a ver com esse desmonte da Previdência. Não, eu já estou aposentado mesmo, estou aposentado, isso não é comigo, é para os mais jovens como vocês. E não é... E não é verdade, porque quem é que vai recompor o fundo? Se não tem novos trabalhadores ingressando no mercado de trabalho, porque não tem carteira assinada. A carteira verde e amarela é pura e simplesmente a institucionalização do bico, né? Se não tem desenvolvimento econômico, não tem geração de emprego e renda. Como é que você vai fazer o pagamento das pessoas que estão aposentadas hoje, por exemplo, e vão viver, eu espero que vivam muito, mais 30 anos, se você não tem recomposição do fundo, não vai ter recurso para pagar, inclusive, quem está aposentado. Esse é um risco real. Mas isso não é fazer terrorismo, é só pegar a história, é ver o que acontece, aonde foi aplicado. Clemente fala disso com uma propriedade extraordinária, né? Sim. O Diese tem estabelecido e feito quadros comparatórios, né, explicando a situação de países que adotaram isso. Agora, fique claro para a população brasileira, isso é uma paga pelo financiamento da vitória do governo Bolsonaro, que teve no setor financeiro o principal incentivador. Essa proposta do Guedes não é do Guedes, é dos bancos. O Guedes é só um representante de setores do setor financeiro que querem um filão milionário, né, que é a exposição do produto Previdência, que eles querem tratar como produto Previdência privada, né? E obviamente que isso vai trazer para o Brasil grandes consequências. É por isso que eu acho que a greve geral, as pessoas percebem isso. Eu vi agora no táxi com um menino que é lá do interior da Bahia, né, e que ele me reconheceu, eu disse que vinha para cá e disse que ia falar o nome dele, o Ayrton, né? Ah, ele está ouvindo a rádio? Está ouvindo. Ô, Ayrton, ouvinte novo. Fica ligado aí agora, hein? Para sempre. Fique para sempre. Ele estava falando em relação muito a isso. As pessoas precisam ter a ideia do que significa essa reforma da Previdência. Precisa saber, por exemplo, que a trabalhadora gestante, que a questão da Previdência não é só questão de aposentadoria. Tem todos os direitos sociais incluídos nessa. A trabalhadora gestante, se eles conseguirem desconstitucionalizar a questão da Previdência, vai cair para a lei ordinária.
Né? O trabalhador que tem auxílio-doença e está trabalhando e está doente, sai da Constituição e sai de um parágrafo que está na Constituição, da Previdência, que é regida pela Constituição, vai para a lei ordinária, pode ser mudada, né, com a maioria simples de deputados presentes na casa no momento da votação. Né? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe disso. Verdade. Né? E ninguém sabe, por exemplo, que eles estão dizendo que essa capitalização, que eles falam com uma palavra muito bonita, não tem participação do fundo, do patrão e do Estado. Que o trabalhador tem que fazer sozinho. É verdade. Agora, vamos só lembrar que você esteve ontem também com o ex-presidente Lula lá em Curitiba. E como é que foi esse encontro? Como é que ele está vendo tudo isso? A gente continua perguntando para o Moro, cadê a prova, Moro? Cadê Dallagnol? Ele fala isso direto. Onde que está? O presidente está 1 ano e 2 meses preso, sem nenhuma prova. Inclusive agora é fantástico, né? Porque eles autorizaram o dono do sítio a vender o sítio do presidente, não é isso? Pois é. Eles não falam que o sítio é do presidente, agora eles autorizaram o dono do sítio a vender o sítio. Mas se o dono do sítio vai vender o sítio e quem está vendendo não é o Lula, por que o Lula está preso? O tal do apartamento, a Caixa Econômica Federal já disponibilizou há muito tempo, né, para composição de dívida. E também não é na conta do Lula. Então, na realidade, o presidente é um preso político e ele só está preso por um motivo simples. O Lula livre, ele não significa só uma solidariedade nossa ao Lula. Isso que eu queria deixar muito explicitado para a nossa audiência. O Lula livre é um ativo de luta nossa contra a reforma da Previdência. É por isso que o Lula está preso, gente. Porque se o Lula tivesse livre conosco aqui fora, a capacidade que a gente teria de mobilizar pessoas contra a reforma da Previdência, pelo crescimento econômico, contra cortes na educação, cortes da educação, contra pessoas que querem fechar o Congresso Nacional, fechar o Supremo Tribunal Federal, fechar os sindicatos, acabar com a democracia, seria uma luta muito mais forte. E além de tudo, se ele tiver a possibilidade de concorrer à presidência da República, ele se elege. Então é por isso que ele é um preso político, é por isso que ele está preso. E o presidente muito indignado, mas nos dá uma mensagem de muita esperança. Vamos construir a greve geral. Parabéns para os estudantes do Brasil, extraordinários, né? São a célula máter aí da revolução, a juventude, né? E os estudantes do Brasil, os trabalhadores da educação que têm construído, e eu queria fazer aqui uma deferência toda especial à CNTE, nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, presidente Heleno, lá de Pernambuco, com todos os nossos sindicatos, da CUT, dos trabalhadores da educação aqui em São Paulo, a POSP, a professora Bebel, né, a UNE, todas as unidades, todas as organizações estudantis que têm puxado essa mobilização, obviamente com o apoio da CUT, dos sindicatos, na construção da greve geral, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um sucesso. E o presidente Lula entende que a greve geral é um marco importante. É a batalha das ruas, mas não é a batalha de ver quem coloca mais gente na rua, viu, Marilu? É a batalha das ideias, né? Porque colocar gente nas ruas com a pauta fascista de fechar o Congresso, de acabar com a democracia, que aliás até demite jornalista, né? Não pode me demitir porque eu não sou jornalista, né? Então, com essa pauta fascista é muito triste, é muito ruim para o Brasil. Então nós temos que fazer o contrário. Nós temos que defender efetivamente que a gente tenha investimento na educação, que a gente tenha uma previdência pública e que seja um direito adquirido de todo o povo brasileiro, que tenha uma política industrial, uma política de crescimento econômico, porque não é possível que a política econômica do Guedes é tirar recurso do aposentado e da pensionista para resolver a sua inoperância enquanto ministro da Economia, que não tem uma proposta de desenvolvimento do Brasil, né? E o presidente Lula tem colocado isso. Né, que ele acredita muito que na nossa resistência, capacidade de enfrentamento, nas construções do dia 15, do dia 30 e ser do dia 14 e daí adiante, que no dia 14 é o estupim para a gente andar mais adiante para retornar o Brasil para a democracia e para os trabalhadores. Bom, falamos do Lula.
A gente já entrar no Lula livre, mas depois a gente já... Ia só lembrar aqui dessa Sim. questão das manifestações pela educação e também da greve geral, da reforma da Previdência, que existe uma relação que a gente sempre gosta de destacar aqui, Wagner, que na verdade a reforma ela prejudica em especial os professores. É uma categoria muito prejudicada se a PEC 6 for aprovada e ainda mais as professoras, as mulheres são ainda mais prejudicadas. Aliás, esse governo não gosta de mulher, né? Esse governo tem a predileção pobre, de né? perseguir as mulheres e os pobres em geral, mas as mulheres pobres mais ainda. Pior ainda. Mais ainda, né? Ele sim. tem uma predileção em relação a isso. Mas eu acho que isso é um atentado pensado. Obviamente que a revolução, a mudança, a transformação se faz através da educação. A educação é o principal instrumento que nós temos de consciência política. E obviamente o governo vai exatamente nesse ponto. Porque quanto menos educado, né, e mais adestrado, porque eles não querem fazer educação, eles querem fazer política de adestramento, é diferente. Eles querem te treinar para trabalhar aonde eles acham que você tem que trabalhar e para exercer a função que interessa para eles. Imagina que você vai virar um trabalhador, vai constituir trabalhadores que pensam, que questionam, né? Isso que é educação. Por isso que eles odeiam o Paulo Freire, por isso que eles odeiam tudo isso. E eles querem abater a educação, e para abater a educação tem que abater exatamente a categoria dos professores, porque a CNTE, nossos sindicatos, a CUT não vai permitir que isso aconteça, né? Então tem que abater diretamente os sindicatos ligados à educação e os sindicatos em geral, para que não tenha resistência contra as políticas que eles querem fazer de entrega do Brasil para a economia internacional com um presidente que presta continência à bandeira americana. Né? E diz que vai vetar a emenda do PT para o transporte gratuito de bagagem e voos, dizendo que o PT, eles gostam de pobre. Olha, o que eu acho é que o Bozo não está... Ele quer vetar a emenda do PT, não. Ele tem compromisso com as empresas aéreas, é diferente. Pronto. É bem diferente em relação a isso. Tudo isso é um fundo de interesse. Pode ter certeza que alguém foi conversar com ele e ele é monitorado pelos seus próprios interesses dele e do grupo dele. Né? Perfeito. Agora vamos falar do Lula Livre, festival reunindo neste domingo na Praça da República, aqui em São Paulo, a partir da 13h. O Emicida, o Arnaldo Antunes, Chico César, o Otto, Bia Ferreira, a Nelisa Assunção, do Criolo. Nossa, tanta gente boa, né? Fala aí dessa... Eu vou estar lá. Também, opa, Você vai vamos estar lá, Maria? lógico. Vamos convidar todo mundo para estar lá. Vamos convidar, isso aí. A vida se faz de pão e poesia, né? E é importante, né? É importante, né? É um momento de protesto, mais uma atividade do Comitê Lula Livre, né, pela liberdade do presidente Lula, né? E vamos fazer utilizando também a agenda cultural, grandes artistas, que aliás eu queria agradecer a todos eles, né, que têm se manifestado de maneira espontânea, né, para construir esse nosso grito de libertação do Brasil, que é o Lula Livre. O Lula Livre, eu falei logo no início da minha fala, mas queria aproveitar o espaço. Não é só solidariedade ao Lula, eu falei isso para ele ontem. É instrumento de luta para a manutenção dos nossos direitos dos trabalhadores. Que o Lula Livre significa isso. Ele tendo a possibilidade de capitanear junto conosco essa luta. Né? Então eu acho que vai ser um momento bonito, importante. Eu espero que todos estejam presentes a partir da 13h, que levem suas famílias, né? Que levem suas esperanças, né? Suas expectativas, e vamos construir a liberdade do presidente Lula para a gente construir a liberdade do Brasil, né? Que hoje está acorrentado na mão de uma família. Eu nunca imaginei que o Brasil fosse estar acorrentado na mão de uma família e de interesses que cada dia mais fica claro que tem o dedo norte-americano nisso, de Moro, de Bolsonaro, de todos esses que têm interesse realmente que o Brasil seja colônia e que a gente seja cidadão não de igual para igual com o cidadão americano, cidadão dos países desenvolvidos. É uma briga comercial e cultural, onde o Brasil, na perspectiva do governo Lula, se colocava como protagonista no mundo e na economia. E Bolsonaro entrou exatamente para cumprir o interesse norte-americano de fazer um Brasil colônia. Muito bem. E Wagner, logo no começo da entrevista, você falou que a gente já está vivendo aí uma uberização. Sim. E sabe que daqui a pouco a gente vai ter aqui em nossos estúdios uns cineastas, né? Cineastas que tem o filme Gig, a uberização do trabalho. Fica na escuta, se for voltar de táxi, já vai ouvir da entrevista dos meninos aqui. Maravilha, eu vejo muitos jovens. Eu estou com muitos jovens e
Juventude, né? Essa seiva da juventude é extraordinária, tem sido agora a coisa mais importante do Brasil ultimamente nas manifestações e agora também na cultura, cineastas muito jovens. Eu acho que não tenho dúvida que Marx estava certo quando ele já escrevia na sua literatura que a juventude é a porta de início da revolução, né? Não tenho dúvida nenhuma. Hoje são jovens, serão trabalhadores, né? E estão demonstrando claramente que o Brasil tem sim condição de crescer, tem solução, tem gente na rua, tem gente brigando, que não vão acabar com os sindicatos, que a gente não vai permitir. Os sindicatos têm demonstrado, Marilu, a sua capacidade de mobilização também nessas atividades do 15 e do 30, né? Aqui a Rádio Brasil Atual destaca os sindicatos e a CUT. A imprensa faz questão de apartar, de omitir os sindicatos, omitir a CUT das manifestações de 15 e 30. Nós entendemos isso, né? Isso é uma disputa de classe. Sem dúvida. Disputa de classe. E a juventude, né, capitaneando isso. Parabéns para essa juventude brasileira. Legal. Muito obrigada aqui pela sua participação, Wagner. Obrigado, bom dia para todos e para todas. Bom dia. Falamos aqui com Wagner Freitas, que é presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores, CUT.